Olá pessoal, meu nome é Sérgio. Eu vou estar dando continuidade ao projeto Ler para quem não pode ler, lendo o livro Percy Jackson e o Último Olimpiano. Boa leitura, se você gostar, deixa seu gostei, comenta, compartilha e vamos lá. Capítulo 11. Derrubamos uma ponte. Felizmente, Blackjack estava de serviço. Dei o meu melhor assovio de chamar táxi e poucos minutos depois, duas formas escuras descreviam círculos no céu. A princípio, pareciam falcões, mas enquanto desciam, pude distinguir as longas pernas galopantes dos Pégasos. Opa, chefe! Blackjack pousou com um trote. O amigo, Porky, logo atrás dele. Cara, pensei que aqueles deuses do vento fossem nos mandar lá para a Pensilvânia. Até que eu disse que estávamos com você. Obrigado por virem, agradeci. Ei, por falar nisso, por que os Pégasos galopam enquanto voam? Blackjack relinchou. Por que os humanos balançam os braços enquanto andam? Sei lá, chefe. Fazemos isso naturalmente. Para onde vamos? Precisamos ir para a ponte Williamsburg, falei. Blackjack abaixou o pescoço. Você está certíssimo, chefe. Sobrevoamos a ponte a caminho daqui, e a situação não é nada boa. Subam. No caminho para a ponte, um nó formou-se na boca do meu estômago. O Minotauro fora um dos primeiros monstros que eu derrotara. 4 anos antes, ele quase matara minha mãe na colina meio-sangue. Eu ainda tinha pesadelos com isso. Esperava que ele permanecesse morto por alguns séculos, mas deveria saber que minha sorte não duraria. Vimos a batalha antes de estar perto o suficiente para identificar os lutadores. Agora já passava muito da meia-noite, mas a claridade na ponte era intensa. Carros queimavam. Arcos de fogo se desenhavam em ambas as direções, à medida que espadas e flechas chamejantes cruzavam o ar. Nós nos aproximamos, voando baixo, e vi os campistas de Apolo recuando. Eles se escondiam atrás de automóveis e emboscavam o exército que se aproximava, disparando flechas explosivas e largando estrepes pelo caminho, montando barricadas de fogo onde quer que pudessem, tirando dos carros motoristas desacordados para deixá-los em um local seguro. Mas o inimigo continuava avançando. Toda uma falange de Draknai marchava, na vanguarda, os escudos colados uns aos outros, as setas das lanças despontando no ar. Vez ou outra, uma flecha atingia o tronco de cobra de uma delas, um pescoço ou uma fenda na armadura, e a infeliz mulher-cobra se desintegrava. Mas a maioria dos disparos de Apolo ricocheteavam na parede de escudos sem oferecer perigo. Cerca de 100 de monstros marchava atrás delas. De vez em quando, cães infernais saltavam para a linha de frente. A maioria era destruída pelas flechas, mas um deles conseguiu abocanhar um campista de Apolo e o arrastou para longe. Não vi o que aconteceu a ele em seguida. Não queria saber. Lá, gritou Annabeth em seu Pégaso. De fato, no meio da legião invasora estava o próprio bom e velho chifrudo. Na última vez que eu vira o Minotauro, ele não usava nada além de cuecas justinhas. Não sei porquê. Talvez tivesse sido arrancado da cama para me perseguir. Desta vez, ele estava preparado para a batalha. Da cintura para baixo, usava os típicos acessórios gregos de combate. Um avental de couro e abas de metal. Grevas de bronze cobrindo as pernas e sandálias de couro bem presas aos pés. Na parte de cima, ele era um touro. Pelo, couro e músculos. E uma cabeça tão grande que ele poderia trombar só com o peso dos chifres. Parecia maior que da última vez que eu o vira. Uns 3 metros a mais, pelo menos. Um machado de lâmina dupla estava pendurado às suas costas, mas ele era impaciente demais para usá-lo. Assim que me viu sobrevoando-as, ou me farejou, o que era mais provável, já que sua visão era ruim, urrou e ergueu do chão uma limusine branca. Blackjack, mergulhe! Gritei. O quê?
perguntou o Pégaso. Não tem como ele... Santa ração de cavalo! Estávamos a pelo menos 30 metros do chão, mas a limusine veio bem na nossa direção, girando no ar como um bumerangue de 2 toneladas. Annabeth e Porky rapidamente deram uma guinada para a esquerda, enquanto Black Jack encolhia as asas e mergulhava. A limusine passou uns 5 centímetros acima da minha cabeça. Depois, passou pelos cabos de suspensão da ponte e despencou no rio East. Os monstros zombavam e gritavam, e o Minotauro pegou outro carro. Deixe-nos atrás das linhas do chalé de Apolo, eu disse a Black Jack. Fique por perto, mas proteja-se. Não vou discutir, chefe. Black Jack mergulhou atrás de um ônibus escolar tombado, onde uns poucos campistas se protegiam. Annabeth e eu desmontamos de nossos Pégasos assim que seus cascos tocaram o solo. Então Black Jack e Porky arremeteram para o céu noturno. Michael Hill correu até nós. Ele, decididamente, era o combatente mais baixinho que eu já vira. Tinha um ferimento coberto por uma atadura no braço. Seu rosto de fuinha estava sujo de fuligem e sua aljava quase vazia. Mas ele sorria como se estivesse se divertindo imensamente. Que bom que puderam se juntar a nós, disse ele. Onde estão os reforços? Por ora, somos só nós, falei. Então estamos mortos, replicou ele. Vocês ainda estão com a carruagem voadora? Perguntou Annabeth. Não, disse Michael. Deixamos no acampamento. Eu disse a Clarice que podia ficar com ela. Tanto faz, sabe? Não vale mais a pena brigar. Mas ela disse que era tarde demais. Disse que havíamos insultado sua honra pela última vez ou alguma estupidez desse tipo. Pelo menos você tentou, falei. Michael deu de ombros. Bem, eu a chamei de alguns nomes feios quando ela disse que ainda assim não lutaria. Duvido que isso tenha ajudado. Lá vem os feiosos. Ele sacou uma flecha e disparou-a na direção dos inimigos. A flecha emitiu um som semelhante a um grito ao se deslocar. Quando aterrissou, liberou um estrondo como o acorde de uma guitarra, ligada ao maior amplificador do mundo. Os carros mais próximos explodiram. Os monstros deixaram cair as armas e taparam os ouvidos em agonia. Alguns correram, outros se desintegraram ali onde estavam. Essa foi minha última flecha sônica, informou Michael. Presente do seu pai? Perguntei. O deus da música? Michael sorriu perversamente. Música alta pode ser prejudicial. Infelizmente, nem sempre mata. De fato, a maior parte dos monstros estava se reagrupando, recuperando-se da breve confusão mental. Precisamos recuar, disse Michael. Temos Kyla e Austin preparando armadilhas mais adiante na ponte. Não, disse eu. Traga seus campistas para esta posição e espere meu sinal. Vamos empurrar o inimigo de volta para o Brooklyn. Michael riu. Como pretende fazer isso? Puxei minha espada. Percy, disse Annabeth, deixe-me ir com você. É perigoso demais, falei. Além disso, preciso que ajude Michael a montar a linha de defesa. Vou distrair os monstros. Vocês se agrupam aqui. Tirem do caminho os mortais desacordados. Depois, comecem a abater os monstros enquanto eu os mantenho concentrados em mim. Se alguém puder fazer tudo isso, é você. Michael bufou. Muito obrigado. Eu continuava olhando para Annabeth. Ela assentiu, relutante. Muito bem, vá em frente. Antes que eu perdesse a coragem, disse. Não ganha um beijo de boa sorte? Já é quase uma tradição, não é? Imaginei que ela fosse me dar um soco. Em vez disso, ela sacou a faca e olhou fixamente para o exército, que marchava em nossa direção. Volte vivo, cabeça de água. Então veremos. Concluí que era a melhor oferta que eu teria. Então saí de trás do ônibus escolar e comecei a subir a ponte, à vista, diretamente para o inimigo. Quando o Minotauro me viu, seus olhos arderam de ódio. Ele berrou, um som que pareceu ao mesmo tempo um grito, um mugido e um arroto muito alto. Ei, valentão! Gritei de volta. Eu já não matei você? Ele socou o capô de um Lexus, amassando-o como um papel alumínio. Algumas Dracnae lançaram dardos chamejantes contra mim. Desviei-os com as mãos.
Um cão infernal me atacou, e eu dei um passo para o lado. Poderia tê-lo atravessado com a espada, mas hesitei. Não é a Sra. O'Leary, lembrei a mim mesmo. É um monstro não domesticado. Vai me matar e matar todos os meus amigos. Ele saltou sobre mim novamente. Dessa vez, ergui contra a corrente em um arco mortal. O cão infernal desintegrou-se em pó e pelo. Outros monstros avançaram, cobras gigantes e têucnes, mas o Minotauro rugiu, e eles recuaram. Um contra um? Gritei. Como nos velhos tempos? As narinas do Minotauro tremeram. Ele precisava carregar um pacote de lencinhos de papel no bolso de sua armadura, pois seu nariz estava molhado, vermelho e bem nojento. Ele sacou o machado e girou. Era uma arma bonita, do tipo, vou estripar você como um peixe. Cada uma das lâminas gêmeas tinha a forma de um ômega, a última letra do alfabeto grego. Talvez porque o machado fosse a última visão de suas vítimas. O cabo tinha quase a altura do Minotauro. Era de bronze, envolto em couro. Presos na base de cada lâmina havia vários colares de contas. Percebi que eram colares do acampamento Meio-Sangue. Colares tirados de semideuses derrotados. Fiquei tão furioso que imaginei meus olhos reluzindo como os do Minotauro. Ergui a espada. O exército de monstros deu vivas para o Minotauro, mas os gritos cessaram quando me esquivei do primeiro golpe e parti o machado em dois, bem no meio do cabo. Mu, grunhiu ele. Ah! Girei e dei-lhe um chute no focinho. Ele cambaleou para trás, tentando recuperar o equilíbrio, então baixou a cabeça para atacar. Mas não teve chance. Minha espada moveu-se como um raio, decepando um chifre, depois o outro. Ele tentou me agarrar. Rolei para longe e peguei uma metade de seu machado quebrado. Os outros monstros recuaram em um silêncio atônito, formando um círculo à nossa volta. O Minotauro berrou de fúria. Ele nunca foi muito esperto, mas agora a raiva o tornava imprudente. Quando ele atacou, corri para a beira da ponte, passando entre uma fileira de Dracnai. O Minotauro deve ter farejado a vitória. Ele pensou que eu estivesse tentando fugir. Seus lacaios aplaudiram. Na beira da ponte, virei-me e apoiei o machado na amurada para receber seu ataque. O Minotauro nem reduziu a velocidade. Crunch! Ele olhou surpreso para o cabo do machado, que se projetava do peitoral de sua armadura. Valeu a tentativa, disse a ele. Levantei-o pelas pernas e atirei-o sobre a lateral da ponte. Enquanto caía, ele ia se desintegrando, voltando ao pó, sua essência retornando ao Tártaro. Virei-me na direção de seu exército. Agora eram aproximadamente 199 contra 1. Eu fiz o óbvio. Ataquei-os. Você vai perguntar como essa coisa de ser invencível funcionava. Se era eu que desviava magicamente cada arma, ou se eram as armas que me atingiam e simplesmente não me feriam. Com sinceridade, não lembro. Tudo que eu sabia era que não ia deixar aqueles monstros invadirem minha cidade. Eu cortava as armaduras como se fossem feitas de papel. Mulheres cobras explodiam. Cães infernais dissolviam-se em sombras. Eu golpeava, apunhalava e girava. E devo até ter gargalhado uma ou duas vezes. Uma risada enlouquecida que me assustava tanto quanto aos meus inimigos. Estava ciente dos campistas de Apolo atrás de mim, atirando flechas, desbaratando toda e qualquer tentativa do inimigo de se reagrupar. Por fim, os monstros fizeram meia volta e correram. Dos 200, cerca de 20 sobreviveram. Eu os segui, com os campistas de Apolo logo atrás de mim. Isso mesmo! Gritou Michael Will. É isso aí! Fizemos com que recuassem até a extremidade da ponte, no lado do Brooklyn. O céu ia se tornando mais pálido a leste. Eu podia ver as cabines de pedágio à frente. Percy, gritou Annabeth, você já os fez debandar. Volte, nós já viemos longe demais. Uma parte de mim sabia que Annabeth tinha razão.
mas eu estava indo tão bem que queria destruir cada monstro que restava. Então vi a multidão na base da ponte. Os monstros em retirada correram diretamente para seus reforços. Era um grupo pequeno, talvez 30 ou 40 semideuses em armadura de batalha, montados em cavalos esqueletos. Um deles segurava uma bandeira roxa com o desenho da foice negra. O cavaleiro líder avançou, trotando. Ele tirou o capacete e reconhecia o próprio Cronos, os olhos feitos ouro derretido. Annabeth e os campistas de Apolo vacilaram. Os monstros que estávamos perseguindo alcançaram as fileiras do Titã e foram absorvidos pela nova tropa. Cronos olhou em nossa direção. Estava a uns 400 metros de distância, mas juro que pude vê-lo sorrir. Agora, disse eu, recuamos. Os homens do Senhor Titã sacaram as espadas e atacaram. Os cascos de seus cavalos esqueletos trovejavam no calçamento. Nossos arqueiros dispararam uma saraivada e derrubaram vários inimigos, mas eles continuavam avançando. Recuem, disse aos meus amigos. Eu vou detê-los. Em questão de segundos, os inimigos me alcançaram. Michael e seus arqueiros tentaram recuar, mas Annabeth se manteve a meu lado, lutando com a faca e o escudo espelhado, enquanto lentamente recuávamos para a ponte. A cavalaria de Cronos nos cercava, desferindo golpes e gritando insultos. O Titã avançava devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. Ele é o senhor do tempo, então acho que tinha mesmo. Eu tentava ferir seus homens, não matá-los. Isso me atrasava, mas eles não eram monstros. Eram semideuses enfeitiçados por Cronos. Eu não conseguia ver os rostos sob os capacetes, mas alguns provavelmente haviam sido meus amigos. Eu golpeava as patas do cavalo, fazendo-os se desintegrar. Depois que os primeiros semideuses foram ao chão, os outros deduziram que era melhor desmontar dos monstros e lutar comigo no solo. Annabeth e eu nos mantínhamos ombro a ombro, voltados para direções opostas. Uma forma escura passou no alto, e eu me atrevi a olhar para cima. Blackjack e Porcupine davam rasantes, atingiam com patadas os capacetes de nossos inimigos, e afastavam-se como pombos kamikazes gigantes. Já estávamos quase no meio da ponte quando algo estranho aconteceu. Senti um frio na espinha. Atrás de mim, Annabeth gritou de doer. Annabeth! Virei-me a tempo de vê-la cair, segurando o braço. Um semideus, com uma faca ensanguentada, estava de pé junto a ela. Em um segundo, compreendi o que acontecera. Ele tentara me esfaquear. A julgar pela posição da lâmina, teria me atingido, talvez por pura sorte, na base da coluna, meu único ponto vulnerável. Annabeth pusera o próprio corpo na frente da faca. Mas por quê? Ela não sabia sobre o meu ponto fraco. Ninguém sabia. Meus olhos encontraram os do semideus inimigo. Ele usava um tapa-olho sob o elmo de guerra. Ethan Nakamura, o filho de Nêmesis. De alguma forma, ele conseguira sobreviver à explosão no Princesa Andrômeda. Eu o atingi no rosto com o cabo de minha espada, com tanta força que amassei seu elmo. Recuem! Girei a espada no alto e forcei o restante dos semideuses a se afastarem de Annabeth. Ninguém toca nela. Interessante, disse Cronos. Ele surgiu acima de mim, em seu cavalo esqueleto, a foice em uma das mãos. Estudava a cena com os olhos estreitados, como se pudesse pressentir que eu acabara de chegar bem perto da morte. Assim como um lobo pode farejar o medo. Lutou com bravura, Percy Jackson, disse ele, mas chegou a hora de se entregar, ou a garota morre. Percy, não, gemeu Annabeth. A camisa dela estava empapada de sangue. Eu precisava tirá-la dali. Blackjack! Gritei. Rápido como um raio, o Pégaso desceu e cravou os dentes nas tiras da armadura de Annabeth. Então se afastou voando sobre o rio, antes que o inimigo pudesse sequer reagir. Cronos rosnou. Em um dia que não vai demorar a chegar, vou fazer sopa de Pégaso. Mas por enquanto, ele desmontou do cavalo.
a foice reluzindo à luz do amanhecer. Eu me contento com outro semideus morto. Aparei seu primeiro golpe com contracorrente. O impacto abalou a ponte inteira, mas eu continuei firme. O sorriso de Cronos vacilou. Com um grito, derrubei-o com uma rasteira. A foice deslizou-se pelo calçamento. Ergui a espada, mas quando a golpeei, ela rolou para o lado e pôs-se novamente de pé. A foice voou de volta às suas mãos. Então, ele me observou, parecendo ligeiramente irritado. Você teve coragem de visitar o Estige. Tive de pressionar Luke de muitas formas para convencê-lo. Se ao menos tivesse sido você a fornecer meu corpo hospedeiro em vez de... Bem, não importa. Ainda sou mais poderoso. Eu sou um titã. Ele golpeou a ponte com o cabo de sua foice, e uma onda de força descomunal me lançou para trás. Os carros saíram derrapando. Semideuses, inclusive os homens de Luke, foram derrubados da ponte. Os cabos de suspensão sacudiram, e eu deslizei meio caminho de volta a Manhattan. Fiquei de pé, um tanto sem equilíbrio. Os campistas de Apollo, que restavam, tinham chegado praticamente ao fim da ponte, exceto Michael Hill, que estava empoleirado em um dos cabos de suspensão, a alguns metros de mim. Sua última flecha estava preparada no arco. Michael, vá! Gritei. Percy, a ponte! Gritou ele de volta. Já está fraca. A princípio não compreendi. Então olhei para baixo e vi fissuras no calçamento. Pedaços de asfalto derretiam com um fogo grego. A ponte levará a pior com o golpe de Cronos e as flechas explosivas. Derrube-a! Gritou Michael. Use seus poderes! Era uma ideia desesperada. Não tinha como funcionar. Mas com um golpe, finquei contra a corrente na ponte. A lâmina mágica afundou até o punho no asfalto. Jorrou água salgada da rachadura, como se eu tivesse atingido um geyser. Arranquei a espada e a fissura aumentou. A ponte sacudiu e começou a ruir. Pedaços do tamanho de casas caíam no rio East. Os semideuses de Cronos gritavam, alarmados, e recuavam depressa. Alguns foram derrubados. Em poucos segundos, um abismo de quase 20 metros abriu-se na ponte de Williamsburg, entre Cronos e mim. As vibrações cessaram. Os homens de Cronos rastejaram até a beira da ponte e olhavam a queda de 40 metros até o rio. No entanto, eu não me sentia seguro. Os cabos de suspensão ainda estavam presos. Os soldados poderiam atravessar por ali se tivessem coragem. Ou talvez Cronos conhecesse uma forma mágica de transpor a fenda. O Senhor Titã estudava o problema. Olhou para trás para o sol que surgia, então sorriu do outro lado do abismo. Ele ergueu a foice em uma debochada saudação. Até esta noite, Jackson. Cronos montou seu cavalo, fez meia volta e retornou ao Brooklyn a galope, seguido por seus guerreiros. Virei-me para agradecer a Michael e eu, mas as palavras sumiram em minha garganta. A uns 7 metros havia um arco caído no chão. Seu dono não estava à vista. Não. Procurei nos destroços do meu lado da ponte. Olhei para o rio, lá embaixo, nada. Gritei de raiva e frustração. O som reverberou interminavelmente no silêncio da manhã. Eu estava prestes a assoviar chamando Blackjack para que ele me ajudasse na busca, quando o telefone de minha mãe tocou. O visor LCD indicava que eu estava recebendo uma ligação de Frankenstein e Associados. Provavelmente um semideus ligando de um telefone emprestado. Atendi, esperando boas notícias. Naturalmente, eu estava enganado. Percy? Pela voz, parecia que Silena Burgard estivera chorando. Hotel Plaza, é melhor você vir depressa e trazer um curandeiro do chalé de Apollo. É Annabeth. Bom, pessoal, então esse foi o capítulo. No capítulo de hoje a gente viu o Percy, né, enfrentando diretamente o Cronos nessa batalha. E a gente já está chegando ao fim do livro. Logo mais a gente vai ter essa batalha final, né, tão esperada durante essa saga. Então, pessoal, a leitura de hoje foi isso.
Se vocês gostaram, deixe o seu gostei, compartilhem com os amigos, com familiares e deixe um comentário pra gente saber como que tá sendo a experiência do Ler pra Quem Não Pode Ler pra vocês. Obrigado!